Senhora de Lourdes, ouvi o louvor e a oração. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Dar testemunho de Jesus pode acarretar-nos complicações ou mesmo cruéis perseguições. Não nos cansemos de fazer o bem, confiantes que Deus sempre vem em nosso auxílio. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas boas obras. Por qual delas quereis me apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus? Eu, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas, se eu as faço, mesmo que não quereis acreditar em mim, acreditais nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez, procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito desse homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, estamos aqui mais uma vez unidos nessa sexta-feira para a gente refletir sobre o Evangelho. Mas primeiro vamos lembrar que nós estamos no final do tempo da Quaresma, né? Já precisamos estar já preparados para a gente participar dessa grande festa que é a ressurreição de Jesus. E lembrar também que nós estamos numa semana que antecede essa grande semana, que é a Semana Santa, que nós refletimos as dores de Maria. E são 7 dores de Maria. Aí nós podemos pensar, por que 7 dores? Nós sabemos que o número 7 para a igreja é um número completo. Então é para dizer que Nossa Senhora, que Maria passou por todas as dores que nós, seres humanos, passamos. O 7 é para simbolizar essa totalidade, é para mostrar que ela está ao nosso lado. E aí eu pensei, mas por que nós temos que refletir as dores de Maria, já que é o sofrimento, né? Por que nós temos que lembrar de sofrimento? Às vezes a gente pensa que seria mais interessante lembrar das alegrias. Mas aí eu pensei que, na verdade, não é por quê, seria para quê. Né? Então é para que a gente lembre que nós temos uma mãe que conhece as nossas dores, conhece as nossas dificuldades. Quando das dores que mais me marca, né, que nós refletimos de Nossa Senhora, é quando quando desce Jesus da cruz, no corpo, e é colocado no colo de Nossa Senhora. Olha a dor dessa mãe, em que
pega o seu filho já sem vida, ensanguentado, aquele corpo que é colocado no colo dela, podemos imaginar o sofrimento dela. Agora, para quê? É para lembrar que todas as mães, os pais que sofrem hoje com a dificuldade, às vezes com a perda do filho para as drogas, não é, para a violência urbana, e que eles estão machucados, aí eles têm a quem recorrer, porque tem quem compreende esse sofrimento, que é a Maria, que ela passou por isso, porque a gente dizer que às vezes a pessoa está sofrendo, a gente vai acolher aquela pessoa e pode dizer para ela que eu entendo, mas é difícil dizer que entende aquela dor, porque só quem vive a dor é que conhece. Então é para isso, é para saber que Nossa Senhora passou por todas as dificuldades, por isso nós podemos recorrer a ela nas nossas dificuldades. E bom, agora vamos então falar do Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, quando Jesus corre o risco, quase que ele é apedrejado. O povo judeu queria apedrejá-lo. E aí, ele naquele momento de dificuldade, na verdade Jesus estava ali em conflito com aquela sociedade da época, questionando, e num embate já mais difícil, eles queriam até apedrejá-lo. Agora, aí Jesus questiona por quê? São pelas minhas boas obras? Tanta coisa boa ele fez, curou os doentes, ele fez os paralíticos andarem, os cegos verem. Então, tanta obra boa, por que motivo? Aí eles falam, não é pelas boas obras, mas sim porque você blasfema, fala que se passa por Deus. Aí então ele argumenta, questiona e ali consegue passar por aquele povo sem ser apedrejado, porque não era ainda a hora dele. Para dizer que a vida é dom de Deus, Deus dá a vida e tira a hora que ele achar que é o momento. Aquele ainda não era o momento. Então esse era o contexto, Naquela época a sociedade muito violenta, Jesus ali trazendo uma mensagem de amor, de perdão, de compaixão, e era na verdade uma linguagem que aquele povo não compreendia. E por isso ele entrou em conflito com a sociedade daquela época. E aí então nós podemos dizer que ele estava sendo perseguido, estava sendo questionado, porque ele queria que aquele povo mudasse, porque a época era uma sociedade muito violenta. Então, esse era o contexto da época, e agora nós precisamos de pensar o que esse contexto, o que esse momento que Jesus estava ali em debate com o povo judeu, o que esse trecho do Evangelho, esse momento do Evangelho traz para nós. Porque aí sim, nós vamos poder dizer que nos ajudou, porque esse é o objetivo do Evangelho hoje, a gente refletir e ver em que ele nos ajuda nos tempos atuais, no ano de 2020. Aí então, para essa reflexão, eu pensei que nós podemos pegar deste Evangelho 3 mensagens importantes. A primeira mensagem é que nós precisamos valorizar a vida. Naquele contexto, por ser uma sociedade violenta, eles era muito comum apedrejar, crucificar, condenar as pessoas, às vezes sem muita... sem averiguar bem se era de fato necessário, e num julgamento que não era tão bem feito, simplesmente condenava a pessoa e matava. Não tinha essa preocupação, eles não sabiam que não davam tanto valor para a vida. E hoje, essa é a mensagem. Aí nós pensamos, será que hoje mudou? Nos tempos de hoje? Sim, eu acho que podemos dizer que melhorou. Mas quantas vezes ainda nós vemos pessoas que são assassinadas por tão pouco, às vezes no assalto, por causa de um valor pouco de dinheiro, ou que seja valor muito, não importa, porque a vida ela é dom de Deus,
e precisa ser considerada, ser valorizada. Por isso que a igreja hoje, a gente sabe que é contra o aborto, que é contra a pena de morte, né, a eutanásia, tudo porque a vida é dom de Deus, ela precisa ser valorizada e respeitada. Então essa é a primeira mensagem deste evangelho. Uma segunda mensagem, que eu acho que também é bastante interessante, é que a gente precisa ter discernimento. Eu acho que faltou para o povo daquela época, que tentaram apedrejar Jesus, que fez só obras boas, porque na verdade eles disseram que ele estava fazendo de Deus e tudo, mas por quê? Porque eles não, na verdade estavam perseguindo Jesus por ciúme, né, por inveja, ou seja, não perceberam, não discerniram essa situação, agiram sem pensar e com certeza também, né, manipular o povo manipulado pelos sacerdotes, pelos saduceus, pelos os fariseus, né, que eram as pessoas que tinham medo de perder o poder. Perder o poder, quer dizer, não entenderam que Jesus era rei, mas não era rei dos palácios, né? Não era rei para não queria tomar o poder de ninguém. Eles não perceberam isso. Por isso que hoje seria interessante a gente parar para pensar o seguinte: será que nós sabemos discernir bem os acontecimentos atuais? Às vezes nós fazendo as coisas sem pensar, por instinto. Então essa é uma mensagem boa, não é? Então, por exemplo, no campo político, será que nós sabemos discernir bem qual que são os nossos melhores representantes? Então isso é tudo uma reflexão que a gente pode trazer para hoje, e esse evangelho então nos ajuda. E uma terceira e última mensagem é que nós precisamos compreender também que Deus, Ele está próximo de nós. Deus é amor, é perdão e está próximo de nós. Na verdade, o povo daquela época de Jesus tinha um Deus muito distante. Achava que tinha um Deus que castigava, né, guerreiro, que matava, né? Então, e era distante deles. E eles então, por que eles questionaram Jesus quando Jesus disse que era filho de Deus? Porque conheciam Jesus. Ele é de Nazaré, filho de Maria, filho de José. Mas queria o quê? Queria um Deus espetacular, né, que viesse dos palácios, que viesse de Roma, né, o grande centro daquela época. Então, faltou eles entenderem que Deus está entre nós, é um de nós. E essa é a grande mensagem para nós hoje. Deus está do nosso lado. Ele nos perdoa, Ele entende os nossos sofrimentos, porque também, né, como eu citei Nossa Senhora, Ana Maria, que passou por todas as dificuldades, Jesus também passou, e passou como humano. Ele é 100% homem e 100% Deus, né? Ele é essas duas coisas. E eles achavam que Jesus não, que era algo diferente, espetacular, né? Que viesse, né, com uma grande cena e fosse vingar eles dos inimigos. Mas Deus não é vingativo, né? Isso nós precisamos pensar hoje. Às vezes na catequese, né, quem é catequista tem que lembrar disso, de passar para os meninos que Deus, Ele é perdão, Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele é um de nós. Ele está junto de nós. Então eu acho que essa é a grande mensagem. Então, nós precisamos aprender que nós não temos que ter medo de Deus, né? Nós temos que ter respeito, temos que considerar que Ele é a nossa referência, a nossa ajuda, mas nunca achar que Ele vai nos castigar, que Ele está longe de nós. Tem um grande teólogo brasileiro que, depois de ter tanto estudado sobre a vida de Jesus, sobre os evangelhos, ele parou um pouco e chegou num certo momento da vida dele que ele disse: olha, de tão humano assim, só pode ser Deus. Então, olha que interessante como é que hoje, nesse sentido, mudou. Naquela época de Jesus, eles queriam matá-lo e acabaram mais para frente. Não foi nessa hora, porque não era a hora dele,
mas um pouco mais adiante crucificou, né? E ele, porque ele era humano, estava dizendo que era Deus. Depois de tanto estudo dos teólogos, eles concluíram, né, que, olha, de tão humano assim, só pode ser Deus. Então é isso. Deus está entre nós, Deus é amor, Deus quer nos curar, não quer perder ninguém, Deus não julga, não condena, é um Deus de amor. E isso é que nós precisamos se nós dissermos que compreendemos isso desse Evangelho, aí nós vamos poder dizer que valeu a pena então a gente estar aqui refletindo sobre esse Evangelho, sobre a Palavra de Deus. Estamos aí em tempos de pandemia, né? Então que Deus nos abençoe e nos ajude a passar por esse tempo difícil, né? Bem, cada um cumpra aí o que recomenda, né, as autoridades de saúde, ficar em casa, né, tomar cuidado com a higiene, e que Deus nos abençoe, esse Deus que é amor, que é misericórdia, que é perdão, que Ele nos perdoe todos os pecados, que Ele esteja sempre ao nosso lado, nos ajudando nessa travessia desse tempo difícil. Que assim seja. Amém. Bem, chegado então esse final dessa reflexão de hoje, vamos nos colocar junto de Deus e pedir a Ele, né, para que nos abençoe sempre, que nos ajude nessas dificuldades todas que nós estamos passando. Ele que tudo sabe, que tudo pode. Pedir também a Nossa Senhora, então, que nós comentamos, que ela conhece os nossos sofrimentos, sabe das nossas dificuldades, que ela interceda por nós, para que a gente possa passar por todas as dificuldades que nós estamos passando, por essa pandemia, pelas pessoas que estão sofrendo, que têm os parentes que estão correndo risco, né, com esse novo vírus. Pedir que acalme a cada um de nós, nos dê paciência para ficar em casa, também com essas preocupações todas que nós temos do dinheiro que nós precisamos para sustentar a nossa família nessa dificuldade da economia, porque precisamos ficar em casa, mas precisamos também de sustentar a nossa família. Então que Nossa Senhora interceda para que a gente possa conseguir, né, de um jeito, de outro, com paciência, com amor, né, acreditando que pela fé nós vencemos todas as dificuldades, para que a gente consiga vencer. Então vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora essa ajuda, rezar o Pai Nosso, para que Deus Pai nos abençoe e nos ajude, né, em todos os momentos da nossa vida, né, a nossa vida também, não só a questão do vírus, mas tantas dificuldades que nós temos em família, né, no trabalho, em casa. Então que Deus seja essa nossa força. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O coração que conhece a Deus sente profundamente o amor de Jesus, que se doou na cruz para a salvação da humanidade. Tenhamos um coração grande para amar e perdoar, seguindo fielmente o Senhor, mesmo em meio às tribulações. Obrigada, Jesus, por nos mostrar o seu coração. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.